estamos aqui na nossa terceira edição da Roda de Conversa Reencontro com Jandira Pilar. E hoje nós temos dois convidados muito especiais, a Maria Eduarda e o Pedro Henrique, dois aprovados, dois meus ex-alunos que com muito orgulho nós vamos ouvir agora. E temos também as alunas convidadas, as vestibulandas convidadas, a Aline, a Larissa, a Luna, a Potira e a Mariana. Então, a nossa conversa, né, nós vamos debater um pouquinho esse processo, né, de aprovação, já o processo de aprovação, como é que foi, o que foi importante, como é que foi a caminhada, como é que foi a experiência. Então, a minha primeira pergunta, depois as meninas vão fazer perguntas, eu quero perguntar para vocês dois como foi a experiência no trabalho de redação comigo. Como é que foi a experiência nessa nota da redação a partir do nosso trabalho. Claro que vocês já vinham com uma história de redação, ninguém chega até nós com uma folha em branco, nós não somos, mas como que isso se configura? E então eu queria que tu falasse um pouquinho, Pedro, da tua nota, como é que foi o nosso trabalho, depois a Duda vai falar um pouquinho dela e depois a gente vai fazer um debate maior sobre o processo de aprovação no vestibular mesmo, em todas as disciplinas. Como é que foi para vocês isso? Como é que foi chegar até a Universidade dos Sonhos? Então, boa tarde a todos. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou o Pedro, sou estudante de medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, campus de Araranguá. E a trajetória ela foi um pouco conturbada, como na maioria dos vestibulandos, né? Eu fiz o ensino médio no Instituto Federal Farroupilha, tive uma base pouca assim de redação e acabei saindo com a nota de 640 quando eu fui procurar a Jandira pedindo socorro para o Enem, né? Porque o meu foco sempre foi o Enem, para mim conseguir desenvolver o meu desenvolvimento pessoal para chegar na universidade. Conheci a Jandira através de uma colega minha que já fazia esse trabalho, então eu acho que a maior e a melhor rede de apoio são os próprios colegas, né? Não é nem a divulgação na mídia, e sim os próprios vestibulandos que eles mostram os resultados eficazes. E através dela a gente começou a fazer juntos a redação. E ali eu comecei a desenvolver. Eu acho que o papel fundamental de fazer redação com a prof. Jandira foi a ensinar a escrever. Eu acho que esse é o ponto. Eu cheguei achando que era uma receita de bolo, quando na verdade ela me ensinou a escrever de forma fluida. Então acho que essa é a parte primordial. E isso foi muito eficaz no meu desenvolvimento, não só na redação, mas também em linguagens. Eu tinha muita dificuldade em interpretação. E eu vi que fazendo aulas com a professora Jandira, isso acrescentou muito. Eu saí de uma nota de 640 para 960 pelo Enem. E pelo vestibular, eu nunca tinha feito a UFSC, que também pedi um socorrinho para ela, e disse assim, Jande, me ajuda. Eu tirei 9,5 na redação. Então, acho Que que nota maravilhosa, né? Sim. Foi esse maravilhoso. desenvolvimento foi eficaz, assim, mas acho que a metodologia de ensinar a como pensar, como raciocinar, como visualizar e interpretar foi eficaz para o meu desenvolvimento pessoal e principalmente nas notas. Isso refletiu nas notas, né? Eu não tive oportunidade, eu aproveito agora, né, para te agradecer pela confiança no meu trabalho. Porque às vezes o aluno chega até mim e aí ele consegue a aprovação e ele agradece, né, tem os depoimentos, vai para as redes e eu nem sempre eu consigo dizer o quanto foi importante esse trabalho contigo, o quanto eu aprendo com o aluno também e com a humildade do Pedro, porque eu acho que isso foi assim também fundamental, chegar e dizer, bem que tu falou agora, socorro, né? Eu preciso. Então eu sinto o que eu tenho para oferecer nesse caminho, né, que eu chamo de realização do sonho, que não é tão fácil, né? Às vezes pode ser muito difícil, porque não é só a escrita, não é só a redação. Existem outras questões, a questão da interpretação, essa visão também do que é a redação. E eu achei muito legal tu falar de uma coisa que nós falamos muito sobre, que a redação não é uma receita de bolo.
As pessoas pensam que é, a maioria dos vestibulandos pensa que é, mas não é. E o aluno só se dá conta que não é quando ele esbarra, quando ele não consegue alcançar esse sonho, ele não consegue ser aprovado. Aí ele volta, ou ele tem dificuldade, às vezes, até em outras disciplinas, né? Em outras matérias. Então, foi muito legal, assim, fiquei tão feliz, assim, quando tu entrou, que veio, né, a notícia de que coisa boa isso. Era uma das minhas torcidas naquele ano. Eu sempre digo, a gente torce por todos os alunos, mas tem alguns, por alguns a gente torce mais. Porque a gente sabe quem é esse aluno, a gente sabe qual foi a caminhada dele, a gente sabe o quanto ele merece chegar e principalmente o que ele vai fazer depois, não é? Que ele se formar, né? Depois que ele cumprir essa trajetória. Então, eu é que te agradeço, tá? Foi um prazer te dar aula, é um prazer saber que tu está bem, realizado e feliz, né? Acho que é isso aí. E agora as gurias depois vão te fazer algumas perguntas, com certeza, porque a UFSC é uma instituição bastante curiosa, né? As pessoas têm muita vontade de ir para lá. E a Eduarda deu um depoimento bem interessante, que ela vai dar um depoimento de novo, agora vai falar sobre isso. O quanto às vezes as pessoas têm medo, né, da prova. E a tua nota de 9,5, meu Deus, né? Foi uma coroação, né? Foi muito legal, porque é uma instituição difícil de tirar uma nota dessas, né? É um notão, realmente, né? Então, muito legal. E agora eu queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre esse nosso trabalho, o que representou para ti, como é que foi esse processo de escrita mesmo, né? Então, para mim acho que foi um pouquinho diferente do Pedro, porque eu tinha essa base criativa, né? Eu tive um primeiro ano muito bom, no ensino médio eu fiz no primeiro ano 920, mas eu pecava na parte da argumentação. Eu não conseguia ter um desempenho melhor porque eu tinha o repertório para escrever, né? Tu sempre me disse, né, prof, que eu tinha essa questão da criatividade, né? originalidade do texto, uma expressividade boa com as palavras, mas eu não conseguia, parece que, adaptar isso à teoria da redação. Porque, na verdade, na minha cabeça ainda não existia a redação como teoria. E acho que esse foi o teu grande diferencial, porque aqui nas nossas aulas tu conseguiu me introduzir à redação como muito um raciocínio lógico. Eu te falei isso um dia, inclusive, que eu tinha estudado matemática várias horas, e matemática era a minha matéria favorita, então eu estudava mais até do que deveria. E aí eu tava estudando por várias horas, tive que parar para fazer a redação. E aí eu falei, prof, tu sabe que emendando matemática na redação me caiu a ficha que redação é quase mais raciocínio lógico do que matemática. Porque matemática a gente vai lá, a gente aplica a fórmula, e às vezes de tanto aplicar já vira uma coisa muito automática, a gente já vai indo naquele ritmo. E a redação não. A gente precisa puxar essa linha, essa costura do argumento, da tese, e colocando aquilo nas nossas palavras, na nossa originalidade, e levando aquilo até o final, sem perder nenhuma linha de pensamento. E isso é muito difícil, porque isso não existe uma automação. Não existe como. Tu pode escrever milhares de redações, vai facilitando o processo, é claro que vai, mas é sempre um processo muito consciente. Exige sempre uma concentração, exige sempre tu tá muito com a cabeça ali. E aí que vem a questão do projeto de texto, da teoria do texto, entender qual que é o valor do argumento principal, qual que é o valor do argumento secundário, qual a melhor estratégia para fazer o link entre esses argumentos, para fazer o link com os repertórios, entende? Para realmente trazer o melhor também dessa originalidade, dessa criatividade, que era o que eu já tinha. Então, eu acho que tu, assim, conseguiu finalizar, assim, cada pontinha que faltava. E isso me deu uma segurança na hora da prova. E essa tranquilidade também conta muito, né? Porque falta tempo, as condições nem sempre são as melhores. Às vezes vem uma surpresa que a gente detesta em outras matérias, vem um conteúdo que a gente não esperava. E aí aquilo já vai te desestabilizando. Então, se tu já tem uma consciência de que tu treinou muito para aquilo, de que tu tem uma teoria na qual se agarrar, e é uma teoria comprovada. Eu e o Pedro hoje a gente está na posição de comprovação dessa teoria. E quando a gente confiou no teu trabalho, a gente confiou justamente porque a gente sabia que na hora da prova a gente pensava numa tabela de repertório, de palavras-chave, de argumento principal, de argumento secundário, de conclusão, e isso não tinha como falhar. E aí era só saber estabelecer as ligações corretas que ia dar tudo certo. Então, é uma confiança que ela só vem de um trabalho, de uma aplicação que é muito
muito técnica, eu acho, assim. É uma propriedade que tu tem, uma expertise que tu tem, que eu acho que vem de anos de trabalho e, assim, sempre aprimorando. E também a questão de que eu sempre reparei, assim, que o teu trabalho sempre ele foi muito individualizado. A gente vem aqui, tu pega a nossa redação, tu marca a nossa redação e tu vai, assim, colocando o dedo na nossa ferida. E tu sempre muito atenta, sabe? E atenta a outras variáveis que talvez outros professores não iam perceber, sabe? Essa tua sensibilidade de ver. Não, acho que nesse texto aqui, talvez o tempo te atrapalhou. Talvez tu se assustou com essa palavra, né? Teve um tema, uma frase temática que eu lembrei agora, que era efeitos. Tinha efeitos na frase temática. E eu não fui bem nesse texto. E tu me olhou e tu disse assim, tu se assustou com a palavra efeitos, né? E eu falei, sim, foi essa palavra mesmo. Então, é uma sensibilidade e é uma técnica que unidas não tem como dar errado, né? Eu preciso falar uma coisa, né? Os gurias vão me desculpar, mas eu vou intervir novamente, assim, para dizer uma coisa. É muito interessante o que acontece com os meus alunos. E todos, assim, durante toda essa minha trajetória, por que vocês estão os dois juntos aqui? Vocês nem se conheciam, não é? O que vocês têm em comum agora é o fato de, entre outras coisas, mas foi o fato de terem sido meus alunos. Sim. E é muito legal isso, parece uma coisa assim, sabe, que as coisas vêm se organizando, né? Vêm se harmonizando de uma forma. E aí eu pego uma coisinha que tu falou, uma palavra que tu falou, a questão da individualidade. Sempre a minha proposta, mesmo trabalhando em grandes grupos, foi olhar para a individualidade do aluno, porque para mim escrita é isso, sabe? É esse olhar assim subjetivo, essa maneira de ver, a forma de ver a sociedade, de ver o outro. Tem uma série de coisas que envolvem o sujeito ali. Então, não é uma receita de bolo. Não é só originalidade, não é só criatividade. E vocês são completamente diferentes no trabalho de escrita, ou eram, até chegar naquele ponto que eu queria. O Pedro era a estrutura, né? Era o pronto, a frase pronta, o texto pronto, é isso. Eu dizia não, então tinha que quebrar, não é? E eu quebrei. A Duda foi o contrário, extremamente criativa, foi minha aluna num curso para a URGS, era encantadora a forma como ela criava, mas não dava para ser só criatividade. Então, como trabalhar com dois sujeitos completamente diferentes, com dois mundos completamente diferentes. Então, isso é muito legal. E aí, eu volto na questão do aluno. Humildade. Humildade para perceber que precisa de ajuda, porque ele pode ser muito bom ou pode não se achar nada bom, mas ele precisa do professor, ele precisa do leitor, ele precisa desse olhar de fora. E isso não é para qualquer um. Existem pessoas que não gostam da crítica e aí se fecham, e isso bloqueia, isso atrapalha, isso faz com que demore muito o processo. Por isso que eu digo que o mérito é sempre do aluno, porque senão a gente trabalharia com várias pessoas e todos teriam o mesmo desempenho, e isso não ocorre. Então, não é por acaso, né? E mais uma vez, obrigada por ti também. Certo? Ficou muito legal, assim, eu acho que é isso, né? E eu consegui realmente juntar, digamos, um dia como hoje, duas pessoas Sim. muito legais, dois alunos excelentes, né? Não, e só isso que agora eu lembrei também, que o Pedro falou que a maior rede de apoio são os próprios colegas, muitas vezes também. E as pessoas dos outros vestibulantes. E foi assim com o Pedro, porque eu nunca tive contato pessoal, né, com o Pedro. E a gente acabou, assim, por rede social, trocando ideias. E ele me ajudou muito, sabe? Porque, assim, desde dar uma ideia da leitura obrigatória, eu lembro que foi ele que conseguiu para mim os resumos das literaturas. Muito obrigada, inclusive. Eu sempre vou ser grata a ele. Tu encontrou ele na rede social. Isso, na verdade, minha mãe, porque eu não tinha Instagram, né? E aí a minha mãe tava com a ideia de me inscrever na UFSC, e aí ela foi, e aí ela descobriu o Pedro, aí ela foi lá, e aí essa disponibilidade, por isso que eu também me coloco muito na disponibilidade, assim, de ajudar todo mundo que eu puder, porque a gente sabe que nem todo mundo, às vezes, né, tem uma mãe, assim, que vai ter esse estalo de ir atrás, entendeu? Então a gente também, agora que tá do outro lado, né, dessa cerca, né, também se colocar à disposição, sabe? Exato. Dizer, tô aqui pra ajudar. Porque, assim, ouvir muita coisa de fora, a gente ouve muito. Porque o que mais tem na internet é a gente dizendo
o que tem que fazer, como que tem que fazer. Agora, esse tato pessoal, esse contato, assim, é uma coisa que eu acho que ainda falta, né? Eu acho que é importante também salientar essa rede de apoio da família, porque a tua mãe, né, ela foi incansável, né? Em todos os sentidos, assim, então Sim. É muito legal. E aí o professor vê isso também, né, e percebe, tem todo um envolvimento, né, do universo todo ali, então também é muito legal. E eu acho isso bacana porque a tua mãe ia buscar coisas e trazia informações, sabe? Então é muito legal mesmo. Uma das coisas que eu achei importante ressaltar, que na minha estrutura, eu não sei se tu lembra, Jandira, passa tantos alunos por ti, mas a minha estrutura, além de ela ser engessada, isso me dificultou para que eu pudesse trabalhar com outros temas. Então, a Duda falou ali desafios, enfim, outros fatores, e aí eu pensava assim, Jesus, o que eu faço? E aí eu acho que essa questão da forma individualista, que tu olha para o aluno e diz, não, pensa dessa forma, analisa dessa forma, isso também me ajudou muito a desconstruir o meu texto engessado, para começar a encaixar as coisas e dar o resultado. E também deixar fluir, né, Pedro? Porque eu lembro que depois tu ficou, assim, completamente à vontade, seguro mesmo para escrever. E a diferença é enorme, porque daí o tempo melhora, né? Otimiza o tempo. O aluno não fica... Ele tem tempo para estudar outras coisas também. Tem um planejamento na redação, né? Então, compreender esse universo da escrita do aluno que vem de uma base, às vezes, que enxerga só a redação do Enem, enxerga essa redação só como estrutura e como cópia e cola de repertórios, e isso é tudo muito maior. E aí vai fazendo uma outra instituição, óbvio que tem medo, né? Porque daí conhece a estrutura do Enem, ela está pré-pronta. E aí é muito complicado. Então, eu acho que isso bloqueia muito, atrapalha muito. Mas só uma coisinha, assim, eu acho que na universidade, pelo menos os meus alunos que estão na Federal, eles falaram muito de aproveitar essa escrita na universidade, né? Os depoimentos deles, assim, foram incríveis, no sentido de, eu recebi uma tarefa lá de uma disciplina de fazer um blog sobre saúde. Me assustei no início, mas depois entendi que eu sabia fazer, sabe? Essa autonomia é muito legal, né? Então, eu acho que depois também dá para perceber esses efeitos, né? Eu acredito que, olhando assim, já dentro da universidade, o primeiro ciclo, a gente sabe que é o ciclo básico, né? Aqui na UFSC, a gente tem uma metodologia diferente da maioria das faculdades do Rio Grande do Sul. Aqui é o PBL. Então, a nossa metodologia de ensino ela é mais ativa. Mas, para resumir, a gente tem muita tutoria e a gente tem muitos trabalhos individuais. Eu acho que essa escrita, aquela de escrita engessada, hoje eu teria problema. Então, é como você disse, os alunos na universidade conseguem escrever. A gente vai fazer uma anamnese, a gente vai lidar com pessoas, a gente tem que saber escrever anamnese. A gente tem que ter um roteiro como se fosse uma redação. Eu acho que isso é importante. A partir do momento que os estudantes conseguirem visualizar que tudo que a gente aprende, tanto na escola quanto num curso, na faculdade, a gente vai levar de algum ponto para a vida. Eu acho que a gente tem muitas matérias de saúde coletiva, humanidades, habilidades, até para desenvolver mais nas UBS e tudo mais, e esses trabalhos, o repertório, a redação, a escrita, você saber colocar aquilo no papel de forma que fique claro, é como você ter ali a anamnese eu estou fazendo não para mim, estou fazendo para que se o médico precisar usar o mesmo paciente, ele entenda o que eu falei. Então não deixa de ser uma escrita de algo construído, né? Então acho que isso é muito importante ressaltar, porque realmente a gente usa bastante na faculdade. Maria, eu queria fazer uma pergunta para ti. Queria saber como foi tua rotina, ainda mais conciliando o colégio, cursinho. Queria saber como é que eram teus finais de semana, se tu fazia algum exercício físico, como era a tua rotina de redação, quantas redações por semana tu fazia. E é isso. Bom, assim, no segundo e no terceiro ano foram os anos que eu fiz cursinho, né? No primeiro ano eu mantive só a escola. Aí acabava que eu tinha aula 3 turnos, né? Manhã, tarde, porque quando não tinha tarde obrigatória na escola, tinham plantões, né?
E eu tava sempre em todos. Então, isso inclusive é uma coisa que eu recomendo, assim, a gente que tem acesso, né, tem que ir mesmo em todos. Se tiver uma dúvida para tirar, vai lá, porque às vezes a dúvida do outro também vai te ajudar. E aí tu pode ir fazendo um exercício ali enquanto o professor está explicando a dúvida para o outro, surgiu a dúvida, tu já pergunta, já resolve aquilo. Então eu tava sempre pela escola, assim, de tarde também, então eu acabava sendo quase todas as manhãs e todas as tardes, né? E aí todas as noites também. Então, aí eu chegava em casa quase 10 e ainda estudava mais ou menos até 1h30. Então, assim, realmente foram 2 anos, assim, de muito, muito, muito esforço, assim. É um esforço quase que, assim, sobre-humano, definitivamente não é saudável, mas é aquilo que eu falei, né? A gente não pode também, assim, mistificar muita coisa, achar que não, que é de boa, que é tranquilo. Não, na verdade é uma caminhada de muita, muita abdicação. A gente acaba priorizando mais o nosso objetivo do que a gente mesmo. Então eu dormia muito pouco, dormia assim 5 a 6 horas. Mas também menos que isso não é legal, porque já é pouco e aí se tu ainda despreza mais ainda o sono, também não rende, também não adianta tu estudar muito tarde. É que eu também tenho essa particularidade que eu não tenho muito sono. Assim, eu não sinto sono demais. Então eu conseguia manter. Mas tem gente que já não conseguiria manter esse estudo nesse turno, assim, da madrugada. Às vezes é melhor tu acordar mais cedo, tu abdicar de outra coisa também, faltar alguma aula, de repente, algum dia, assim, por mês tu escolhe pra, não, aquele dia eu preciso faltar, preciso de um dia, assim, pra eu resolver, botar as coisas em dia que estão acumuladas. Isso era uma coisa que eu fazia também. Tem que cuidar até que ponto esse sono, essa falta de sono tá atrapalhando também. Então, era assim. Então, também, assim, uma rotina de alimentação. Eu almoçava, jantava estudando, assim, era complicado. Eu lembro, assim, que teve um dia que a gente tinha 3 provas na escola numa quinta-feira. Era uma sexta-feira, de quinta para sexta. E aí ainda tinha que estudar para as outras coisas do cursinho, e aí tava uma confusão. Aí eu sei que, assim, ó, eu fui dormir 2h50 da manhã, no outro dia era 6 horas, eu acordei já falando as coisas de biologia que eu precisava revisar para a prova. Então era uma rotina, assim, de pequenos momentos, assim, da vida que eu fazia pensando no estudo, sabe? Ou às vezes eu tava... Tu perguntou do exercício físico. Isso foi a única coisa, assim, pessoal que eu mantive. Era isso e tocar violão, que eram os meus 2 hobbies, assim, que eu não trocava. Que eu tinha que ter um momento para fazer aquilo. Nem que fosse, assim, 15 minutos tocar violão, assim, de um dia da semana e pelo menos, assim, 2 vezes na semana fazer academia. Então, aí, às vezes, eu tava na esteira e eu tava pensando. Aí, por exemplo, assim, na esteira lá da academia vem em metros por segundo, né? A velocidade. E aí, uma coisa que até hoje eu penso, e eu fico, meu Deus, Maridorda, por que tu tá pensando nisso? Tu nem vai mais usar isso, sabe? Que eu fico pensando, não, eu tenho que ter certeza, que eu tenho que saber, que eu tenho que multiplicar ou dividir por 3,6 para dar quilômetros por hora ou para metros por segundo, né? Então, eu pensava essas coisas, sabe, em situações do dia a dia. E eu acho que isso, apesar de parecer uma paranoia e meio que ser uma paranoia, isso ajuda, porque às vezes tu tá fazendo uma coisa assim do cotidiano que tu realmente não pode abdicar de fazer aquilo, porque é uma necessidade básica, mas tu consegue perceber nas coisas que tu tá estudando no teu cotidiano. E se a tua prioridade é Enem, isso ajuda muito. Porque as questões do Enem, elas saem do nosso cotidiano. A banca vai selecionar questões de situações, assim, da cultura brasileira também, coisas que acontecem, assim, no nosso dia a dia. Então, se tu conseguir transferir o teu estudo pro dia a dia também é interessante. Assim, questões de final de semana. O meu método de estudo era assim. Eu fazia simulados todo final de semana. Todo final de semana, com raras exceções, assim, que, eu tinha uma prioridade mais importante, então era melhor segurar e não fazer. Mas era quase todos os finais de semana fazendo simulados. Eu pegava os simulados de um drive que se chama Vem Pra Mim Federal. Se colocar no Instagram vai aparecer lá. E aí tem do SAS, da Somos, da Poliedro também tem. Aí tinha o Evolucional no cursinho que fazia também. Então, assim, eu fazia 4 ou 5 redes assim, diferentes de simulado para também ter fontes diferentes de questões. Porque a gente sabe que tem essa diferença entre empresas de educação, mesmo que o sistema é diferente, as questões são diferentes, é importante ter várias abordagens. Aí eu fazia esses simulados e durante a semana eu me empenhava em corrigir aquelas questões. Isso foi uma coisa que eu vi que mudou muito a chave de 2022 para 2023. Porque apesar de em 2022 a minha nota ainda não estava valendo, eu fazia todas as provas como treineiro e tudo e tal, eu ainda assim levava muito a sério já. Então, para mim já serviu como um diagnóstico importante.
E eu percebi que eu fazia um horror de questões. Era tipo, tinha dias que era 9h30 da manhã, eu já tinha feito 115 questões. Era uma coisa assim de louco, né? Nas aulas, tu sabe que eu tava ouvindo a aula e tava fazendo exercício. Isso era outra coisa que pra mim funcionou. Pode ser que não funcione. Então é tudo também teste nessas fases. É tu ver se, de repente essa aula eu consigo ouvir e ir acompanhando fazendo exercício daquela matéria. Isso também ajuda a economizar o teu tempo. Então eu fazia muito isso e fazia muitas questões. Em 2022 fiz muita questão. Aí o que aconteceu? Chegou no final do ano, eu ia fazer uma prova e eu vi uma questão praticamente idêntica a uma outra. E eu sou muito assim, é uma autocobrança, né, prof? Tu conhece, eu me cobro muito. E aí eu olhava para aquela questão e falava assim, eu já fiz uma igual a essa. E eu lembro que eu errei, porque eu sempre lembro as coisas que eu errei. Tipo, aluga assim, um triplex na minha cabeça. Eu fico refletindo aquilo. E eu sabia que eu tinha errado aquilo. Só que na hora eu não conseguia lembrar como é que resolvia, por quê? Porque eu não tinha corrigido a questão. Porque eu não parava para corrigir a questão. Às vezes para corrigir uma alternativa, sabe? Eu só ia atropelando questão e não parava para corrigir. Isso faz muita diferença, parar e corrigir. Então eu fazia simulado numa semana, corrigia tudo aquilo na semana seguinte. Então por isso dos plantões que eu ia também trazer essas questões para os professores. Porque o que não falta dos nossos professores é disponibilidade. A gente sabe disso, que eles estão sempre muito bem dispostos a ajudar. Então tu tem que também saber sugar o máximo de conhecimento que eles puderem te oferecer. Então, eu levava essas questões, corrigia, e aí na outra semana eu fazia mais simulados. Sobre a redação, eu fazia no mínimo 2 por semana, assim, durante o ano era 2 por semana. E aí, depois, ali, mais pro final, eu fazia 3 por semana. Então, acho que a partir de outubro, ali, mais ou menos, que eu intensifiquei fazer 3 por semana. E aí, quando começou a época dos vestibulares, aí eu fazia loucuras de fazer uma por dia. Que aí eu mandava uma por dia, né, pra prof. Porque, assim, como eram vestibulares todos com datas muito próximas, eu fiz Enem, aí tive uma semana de folga, né, estudando. Aí URGS, aí deu uma semana sem nada, aí veio UFSC. E daí, no final de semana, UFSC, no outro era UniOeste já. Daí eu tive a semana do Natal e do Ano Novo, que aí eu tirei para descanso mesmo. Achei importante também, a gente também tem que ter um momento. E aí depois voltou para estudar para o UFSM, que tinha um vestibular ainda em janeiro para fazer. Então, nessas últimas semanas ali, que era uma data muito próxima da outra, e como eu não tive tempo durante o ano de me aprofundar nesses estilos mais característicos dos vestibulares, então eu arrisquei fazer uma por dia. Mas também foi um período que, assim, eu pegava as provas antigas dessas universidades, fazia as provas, dos últimos 3 anos ali, pelo menos, fazia. E aí, corrigia e fazia redação. Então, nas últimas semanas ali, não teve um estudo de conteúdo, assim, sabe? Só aquele conteúdo, só aquela matéria não teve. Foi tudo por questões, por provas antigas, e o foco principal foi a redação. Porque isso aconteceu pra mim também, essa virada de chave ali, no vestibular extraordinário da UFSM, na metade do ano, que eu fiquei fora, não deu nem por 1 ponto de diferença, deu 0,90 alguma coisa. E aí, aquilo me caiu a ficha que foi a redação que me tirou. Então, aí que eu percebi como a questão da redação, por ela ter um peso que não é assim, contabilizado tu acertou ou tu errou. Não, ela tem uma infinidade de possibilidades no meio do acerto e do erro, que eu decidi investir mais meu tempo nisso. Mas isso aí também é uma escolha pessoal que tu vai vendo de acordo com o teu desempenho. Outra coisa que eu fazia na minha rotina era o planejamento. Assim, eu me planejava demais. Porque tu ser muito metódica nessa época de vestibulando, assim, a maior virtude que a gente pode desenvolver é aprender a se planejar e a se organizar. Então, eu me planejava e me organizava até em coisas que parecem totalmente irrelevantes nesse processo. Tipo descanso e lavar o cabelo. Eu anotava o dia que eu ia lavar o cabelo, o dia que eu ia na academia. Porque, assim, eu sabia que se eu tivesse tudo planejado, algumas coisas ali no meio eu ia conseguir facilitar. Algum tempo eu ia economizar, sabe? Então, por exemplo, eu sabia, tal dia eu marquei plantão ali no Riachuelo às 2. E aí eu sei que vai até às 3, às 4 eu marquei aula com a prof. Jandira. Como é perto, eu sabia que ia sobrar 1 hora, então eu não ia ir para casa. Eu ia poupar o tempo de deslocamento para resolver uma questão, ou até para ficar quieta só e comer meu lanche em paz, entendeu? Que isso também é importante. Então, assim, tudo isso, bota no papel, anota tudo. Questões também em relação, assim, a datas na minha rotina. Eu anotava todas as datas e deixava num mural, assim, que tinha na frente da minha mesa.
Então, se não tiver um mural, anota, gruda na parede, gruda na geladeira. E principalmente essa questão do apoio familiar, né? Que no meu caso foi muito presente, assim, a minha mãe foi incansável, né? Então, assim, avisa as pessoas da tua família, do teu convívio, os amigos, o que tu tá fazendo, sabe? Porque aí as pessoas se sensibilizam também, podem te ajudar em coisas pequenas, assim, ou em coisas maiores, tipo, planejar em te levar pra fazer um vestibular, que é uma coisa que faz diferença, né? A gente sabe que tu ter um conforto maior no dia é uma coisa que faz diferença. Tu ter uma comida que alguém te faz, que te leva no dia, faz diferença. Ou tu ter umas amigas, assim, as gurias sempre foram muito compreensivas, né? Às vezes elas queriam marcar alguma coisa, e aí uma coisa maior pra fazer, e a gente falava assim, não, vamos fazer uma janta, que daí a Maria pode ir. Dá tempo da Maria ir lá pelo menos um pouco com a gente. Então, se os amigos, se a família, sabe, também, todo mundo vai pegar junto e vai facilitar o processo, sabe? Coisas pequenas que tu não precisa gravar, tipo um horário de uma consulta que tu tem, deixa no celular agendado, sabe? Não se obriga a ficar decorando data ou coisa que tu não precisa. Deixa tudo sempre muito à vista, se organiza assim, sempre anotando. O que mais que eu posso dizer da minha rotina? Mas eu queria saber sobre prova. Tu priorizou mais o Enem ou tu fazia provas antigas da URGS, da UFSC? Da UFSC foi meio repentina, né? Isso. Mas não, da foi um URGS... susto. Foi. É. Do Enem e da URGS foram as minhas prioridades o ano todo. Então, o ano todo eu fazia simulados, eram sempre do Enem, né? Então, toda semana eu estava envolvida com o Enem. E ainda no meio disso tudo, durante a semana, eu fazia pelo menos uma prova da URGS. E aí eu consegui na internet encontrar apostilas, assim, com todas as provas antigas. Então, eu comprei essas apostilas e ia fazendo. E também, assim, outras coisas que eu fazia para estudar, outras fontes de material. Projeto Medicina é um site que tem muita questão, assim, e são questões mais antigas e de vestibulares mais tradicionais, mais difíceis, assim. Tem Unicamp, tem coisas ali que são FUVEST, até, assim, ITA, essas coisas super difíceis, que eu sempre tirava quase um dia, assim, da semana, que era o dia do incômodo, que era um dia que eu escolhia para me incomodar. Que aí eu pegava aquelas questões e, assim, ó, eu ia a fundo naquelas questões até resolver. Se eu resolvesse só 5 numa tarde inteira, eu já sabia que tinha valido, sabe? Porque eu tava com esse foco de URGS e tal. Então, eu sabia que era um vestibular muito, assim, pesado em conteúdo. Então, se eu me preparasse para mais e viesse alguma coisa um pouco menos do que aquilo, eu tava no lucro. Então, é sempre bom tu também se preparar pro pior, nesse quesito, assim. Mas o que eu mantinha mesmo era Enem e URGS. E aí, depois, foi o que veio surgindo, que eu fui fazendo. Eu tenho uma pergunta só antes. Pode perguntar, depois eu comento. Nesses 2 anos com essa rotina, a pergunta que eu tenho pra ti é: tu era feliz? Eu era feliz, porque eu sempre gostei muito de estudar, sabe? Mas também não é uma coisa assim, ser feliz o tempo inteiro. E também não é uma coisa assim, ser feliz assim, sozinha. Tipo, não, eu fazia tudo e tava tudo bem. Não, assim, foi setembro, eu acho, julho... Entre julho e setembro, foi mais ou menos essa época. Eu sei que foi segundo semestre de 2022. Eu, assim, ó, saí totalmente fora do meu controle emocional, assim. E aí, nessa época, eu procurei ajuda psiquiátrica, assim, comecei a tomar remédios que eu desenvolvi ansiedade, né? Eu também tenho hiperatividade, então só piorava a situação. Então, assim, é uma questão também de que tu não tem que se obrigar a estar feliz o tempo inteiro. Tu tem hiperatividade. Tem. Isso explica muita coisa. E, assim, não também se obrigar a, tipo, segurar a barra sozinho, entendeu? Vai lá e fala com as pessoas e, tipo assim, se permite reclamar também. Porque não existe mais essa coisa que antigamente se falava, mas tu só estuda. Não, gente, hoje estudar é, assim, é um BO muito grande pra gente lidar, assim, por si. Entende? A gente tem que, tipo, dividir isso com alguém. Se esse alguém é familiar, se esse alguém é amigo, enfim. A gente tem que se permitir dividir e reclamar e se odiar algumas vezes, odiar a situação, entendeu? E fazer críticas. Porque existem muitas críticas, cabem muitas críticas nesse processo. Porque não deveria ser normal, não deveria ser saudável a gente se permitir a fazer tanto absurdo, entendeu? Porque, por exemplo, prova da UFSM do meio do ano, de 2023, eu entrei na prova 1h da tarde. A prova, a sala fechava 1h30, né? Mas eu fui a primeira a entrar, cheguei lá e já tava na sala. Aí, tava tudo bem, só que daqui a pouco minha cabeça começou a doer. Ai, começou a doer, não parava. E eu já não podia mais sair pra ir no banheiro. Daí, tá.
Fiquei lá esperando ver se passava dor de cabeça, não passava, só piorava, só piorava. Daí eu recebi a prova, comecei a fazer, era redação de tarde e tinha 30 questões, né? E aí a minha cabeça latejando, assim, aí começou a sentir um aperto, assim, no peito, não conseguia respirar. E aí uma ânsia de vômito, assim, uma coisa horrível, eu pensando, meu Deus. Uma crise de ansiedade. Exato, no meio da prova. E a dor de cabeça que não passava. Aí eu fazia assim, às vezes com a cabeça assim, no meio da prova, tipo, porque eu pensei, meu Deus, vou desmaiar. Aí o fiscal da prova me olhava, assim, sabe, no meio da prova. E aí acho que ele, tipo assim, meu Deus, menina, tu vai sair, tu vai pedir pra ir no banheiro, porque ele via que eu não tava bem, sabe? E aí eu não pedi pra ir no banheiro. Porque eu tinha esse problema do tempo também, sempre foi um problema pra mim o tempo. Então a redação também ajudou nisso. Eu ia aprendendo a desenvolver os meus argumentos, a desenvolver a lógica argumentativa, poupou um tempo também pra mim, isso ajudou muito. E aí eu sei que assim, eu não queria perder um segundo, não queria ir no banheiro. E aí eu fiquei lá, e eu pensei assim, ó, isso é um absurdo, entendeu? Isso é uma crítica que a gente tem que se permitir fazer e que é importante também, tipo, levar assim num espaço midiático, falar essas coisas pra ver se algum dia, quem sabe, contribui pra melhorar, né? Que quando eu pensei assim, se eu sair dessa prova agora, porque eu acho que eu vou desmaiar, e eu saio dali na porta e não desmaio, e daí eu desperdicei essa prova, entendeu? Tipo, imagina o que acontece se eu sair daqui e não desmaio, entendeu? Eu saí à toa, nem desmaiei. Eu fiquei pensando nisso, sabe? E aí eu pensando, de repente, essa aqui é a minha prova, entendeu? De repente, essa é a prova que vai virar a minha chave da minha vida. E eu fiquei pensando naquilo. Aí eu saí, eu tava fazendo prova ali no CT, aí o USM, o Hospital Universitário, era bem na frente. Eu fui direto pra lá. A moça lá, a enfermeira, mediu minha pressão, tava em 18. E daí, assim, foi uma correria, porque aí eu tive que ir pro hospital, pra outro hospital, porque lá já tinha mais gente que tinha passado mal. Então, assim, já tinha feito a prova inteira. Já tinha feito a prova inteira. Todo mundo preocupada, cadê a Maria? Que eu tinha sumido, E aí, assim, e não foi a única vez que aconteceu. Eu saí da prova da UFSC, que foi a que eu passei, eu saí da prova direto pra UPA. Porque eu tava surda, gente, eu fiquei surda. Porque, assim, ó, eu tava com sinusite, aí a minha imunidade tava, assim, ó, nos pés, muito baixa. E aí eu tinha que, assim, ó, encarar aquelas provas e passando mal. Aí saí surda, falei, isso daqui não tá normal, gente, não tá normal. Eu acho que não tá. Saí a secreção até pelo olho, eu falei, não, mãe, vamos pra UPA. Aí eu lá na UPA, esperando pra ser atendida com os resumos que o Pedro tinha me dado, estudando as leituras obrigatórias, porque eu só tinha uma semana entre UFSC e UniOeste, então não tinha tempo, sabe? Então isso são coisas que, assim, eu sou bem sincera, pra todo mundo que me pergunta, é um processo saudável? Não é, de jeito nenhum, bem pelo contrário, é um processo, assim, totalmente insalubre, desgastante, é um esforço que nem todo mundo consegue se permitir, e não é nem que, nem todo mundo quer se permitir, nem todo mundo consegue. Porque não é todo mundo que tem um suporte de família que ajuda a fazer todo o resto, sabe? Porque meu papel em casa, assim, nesses 3 anos, era estudar. Eu não fazia mais nada. Não é todo mundo que é ligado no 220. Não é, exato. Isso era uma coisa que as gurias me perguntavam muito, sabe? Tipo, porque eu chegava morta, assim, na escola de manhã. Eu chegava, nossa, péssima, né? Horrorosa. E aí, depois eu ia me soltando, assim, na manhã. Daí elas criavam coragem de se aproximar, que elas, não, 10 da manhã acho que não morde mais, né? Daí elas chegavam e perguntavam, quantas horas tu dormiu? Ai, gurias, umas 5, acho que deu, umas 5. Dormi 2 e pouco, era a hora que eu deitei. Daí elas, tá, mas que hora você acordou? Não, 6h30, tava em pé já. Tá, mas e daí tu não tá cansada? Não, gurias, tudo bem. Já planejei aqui meu dia, já tenho isso e aquilo pra fazer. E é isso, tá tudo tranquilo, gurias, tá tudo tranquilo. E não tá tudo tranquilo, sabe? Não é todo mundo que, tipo, dorme pouco, assim. Eu sei que a prova de dia também é assim, né? Também é assim, ligado no 220, também dorme pouco e mantém. Mas é uma coisa que nem todo mundo consegue. Então, também essa questão de, se comparar, tipo, ela passou direto, a outra pessoa demorou 2, 3 anos, também é uma coisa que, né, Depende, são variáveis. né? Depende. Nesse processo. Uma coisa que me chamava muita atenção, e também no Pedro, é que tu trabalhou muito com a reescrita, né? Demais. Então, essa obstinação que ela tem por planejamento, que eu também tenho, porque na minha agenda eu também coloco absolutamente tudo que eu vou fazer. E uma vez um aluno falou para a Vanessa, tu acredita que a Jandira coloca na agenda que ela vai dormir? Porque estava, e às vezes está, dormir. E aí a Vanessa falou, como é que tu sabe? Porque ela foi agendar a minha aula, eu espiei, tinha lá em letras garrafais, dormir. A Vanessa chegou, tu acredita que fulano me disse isso? Né? E te espiou a tua agenda. Então, eu me planejo muito, e é muito legal esse planejamento,
E o Pedro também se planejava no final ali, né, Pedro? Porque daí tu vai internalizando. Então, tu tá indo para um lugar, tu tá indo fazer alguma coisa e tu sabe o que tu precisa fazer. Eu gosto desse planejamento. E a reescrita, ela funciona maravilhosamente bem. E eu não estou falando da reescrita que o aluno faz sozinho, falando só de redação, né, agora. A professora deu uma nota, ele tirou 780 ou 760, não gostou, prof, eu vou te entregar de novo. Não funciona. O que vale na reescrita é o feedback do leitor. O leitor tem que dizer, isso eu não entendi, a tese não está aí, entende? O argumento não está bom, a estrutura não é legal. E aí sim, então isso a gente fazia muito juntas, bem, né? e juntas. Tu Ela ia marcava corrigir, e aí tudo. eu falava, tá, mas e se eu fizesse assim, prof? E aí ela fazia. É. Então tinha redações que não Sim. tinham o que dizer, né? Era 980, porque eu não ia dar 1.000 para ela, não ia ser eu que ia dar 1.000 para ela, né? Então eu deixava ela ali. Então, assim, tudo muito bem feito, sabe? Fazer e fazer bem feito. Serve para todos? Não. Mas para ti, Pra mim, serve. né? E eu achei interessante isso. A outra coisa que geralmente, às vezes, o aluno me dá é aquele susto. Vou fazer vestibular na UFSC uma semana antes, né? Foi o meu E eu, caso. tu, né? E eu, meu Deus, tu também, né? O Pedro também. E eu digo, e agora o que eu faço? E aí eu só vou resgatar uma coisa. Se vocês entenderem a redação do Enem sem esse mecanismo do copia e cola, vocês vão fazer qualquer texto. É verdade. Sabe? Vão entender bem o tema, vão ter um bom posicionamento, né? Uma boa tese, teses boas e os argumentos. O problema do susto nas outras instituições é quando o aluno não domina a redação do Enem. Ele só faz aquela cópia ali, aquele modelo pronto. Então, não aprende efetivamente a escrever, sabe? Não se apropria do processo de escrita como vocês se apropriaram. Então, isso é uma coisa que é legal de pensar também. Eu vou aprender a escrever ou eu vou saber escrever para qualquer instituição? Sim, se realmente trabalhar o processo, vai. Aí tu pode ir lá fazer o vestibular da URGS de última hora, da UFSM de última hora, porque são bases dissertativas. Então, essa é a minha luta com os alunos. Então, quando eu encontro, né, aqueles que compram essa loucura de entender isso, aí eu fico tranquila também. O aluno vai para o concurso e eu não fico com medo, eu não fico insegura. Porque se o aluno não aprendeu realmente, ele vai fazer o vestibular e eu fico pensando, o que será que aquele está fazendo lá essa hora, né? Porque, e tenho medo desse resultado, né? Então, Até acho que o porque, assim, planejamento é legal. tese, argumento, tema, é tudo a mesma coisa, tudo tem o mesmo significado para qualquer texto, para qualquer... Desde que dentro do tema. Inclusive até cada tipo de texto, assim, tudo é a mesma coisa. Agora, a diferença é o que tu precisa trazer à luz e algum outro adicional. No caso ali da UFSC, que a gente sabe que trabalha a carta. Então, a tua interlocução tu tem que ajustar. Mas isso é coisa que em 5 dias tu escrevendo uma redação por dia vai, né? Isso é muito legal, exatamente. Perguntas? Ali. Vamos lá. Tu comentou a respeito do teu processo criativo, que tu tinha uma facilidade. Tem alguma coisa que te ajudou a desenvolver esse processo mais criativo da redação? Leitura, sem dúvida. E assim, na verdade, foi um hábito que veio antes já, era meio um hábito de infância mesmo. E aí, o que acontece? Com o tempo eu aprendi, eu acho que o principal, assim, para conseguir ter essa criatividade mais desenvolta na hora da redação em específico, é assim, tu saber estabelecer as relações intratextuais e intertextuais no sentido de repertórios, assim. Eu tinha preferência por leituras ali para minha redação mais, assim, sociologia, filosofia, né? Então, uma autora favorita, assim, pessoalmente, é Angela Davis, né? Que ela é filósofa e socióloga. Então, aí tem livros dela, Mulheres, Raça e Classe e Liberdade é uma Luta Constante, que são os meus 2 favoritos. Tem mais, tem outros, né? Tem um outro sobre colonialismo, do Césaire, que é um outro também que, para mim, abriu muito assim a perspectiva para eu conseguir argumentar, porque essas provas principais que a gente faz, né, nas universidades públicas, nas privadas já tem uma diferença. Mas nas públicas é muito tema social, é muita discussão de problemas assim reais, entendeu? Não é tanto o tema assim mais filosófico, mais pessoal, que é o que as particulares tendem a abordar, né?
Então, esse tipo de leitura valoriza muito. E aí, qual que é a questão da leitura? É tu saber fazer uma leitura crítica e uma leitura, assim, mais ampliada. Porque o teu diferencial enquanto aluno, na redação, no sentido da criatividade, é tu saber fazer relações que a maioria das pessoas não faria. Que uma leitura simples, assim, corrida não faria. Então, é uma leitura de tu saber, assim, dentro do próprio livro, às vezes uma coisa que o autor escreveu no início, no final tu viu que já amadureceu o próprio ponto de vista dele, e tu tem que saber conectando. Por exemplo, no Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, ela trabalha com essas 3 coisas, né? Raça, o gênero e as classes sociais. Então, tu tem que saber, ela vai trabalhando, assim, separadamente e também tudo junto. Então, esse tudo junto é o que tu tem que captar. Na hora da redação, é isso que serve muito. Porque, inclusive, os temas do Enem, a gente vê nos últimos anos, são temas que eles podem ter um foco principal, né? Por exemplo, o gênero pode ser o foco principal. Violência contra a mulher, né, que veio em 2015, era o foco principal. Mas existem muitas nuances por trás que podem trazer classe, que podem trazer etnia também. E isso são relações intertextuais também, que é a questão de intertextual, de tu perceber ali naquela obra, se for filosófica, né, as relações daquilo, intertextuais, e tu saber identificar isso no teu dia a dia em outras leituras. Então, é tu conectar um livro com outro, por exemplo, sabe? É tu pegar a teoria da Angela Davis lá em Mulheres, Raça e Classe, que é um livro totalmente, assim, mais acadêmica, uma produção mais acadêmica, né, mais bruta, e tu pegar Quarto de Despejo, um Poncia a Vicêncio, que são obras mais literárias, né, que tem algo mais de ficção por trás, mas também muito real, e tu saber linkar a teoria lá da Angela Davis, que ainda assim é uma literatura, ainda assim é um argumento secundário, com outras literaturas, porque isso numa prova, por exemplo, o URGS adora fazer isso. E as literaturas que eles trazem como obrigatórias também sempre são muito úteis. Então, assim, isso é outra coisa para se atentar. Às vezes tu não vai fazer a UFSC, tu não vai fazer a URGS, mas dá uma olhada nas leituras obrigatórias deles, que sempre vai ter alguma coisa ali. Outro livro que eu gosto muito é As Elizabeths da América Latina. É um livro que sempre aparece como referência em questões do Enem. Então, tu pensa assim, se eles estão usando aquele livro para construir um enunciado, se eu trouxer ele como repertório de uma redação, isso vai brilhar o olho do corretor. Porque o corretor, ele não tem um conhecimento isolado de redação. Ele conhece o Enem, no geral. Então, ele vai também pensar nisso. Então, esse, para mim, era o meu processo criativo. E depois que a prof foi me ajudando a lapidar a parte lógica, né? E aí, que era colocando isso ali na tabela e praticando. Eu tenho uma pergunta para o Pedro. Tá. Eu vou traduzir aqui para ti. Vou passar. Na verdade, agora a gente aprendeu a trajetória Ela vai te fazer uma pergunta. da Maria Eduarda, e eu queria saber como que foi para ele, porque provavelmente foi diferente, então Sim. é bom ter 2 perspectivas. Ouviu, Pedro? Ela quer saber a tua trajetória, como é que foi. Eu acho que tu poderia falar um pouco, tu já disse onde é que tu estudou, né? Mas quanto tempo tu ficou te preparando, né? Eu acho que é mais... Como é que era a tua rotina? As gurias estão perguntando. Então, basicamente, a minha rotina foi bem diferente da Maria Eduarda. Eu saí do ensino médio já querendo medicina, só que ao meio do caminho eu acabei me mudando, fui morar em Porto Alegre, trabalhei 1 ano e meio e fiz cursinho 2 anos. E aí, nesse intuito de trabalhar, eu amadureci bastante a ideia. Eu acho que a gente busca aprovação, só que na aprovação vem muitas coisas paralelas, né? E eu acho que o amadurecimento é uma das principais, até porque é o curso que a gente está escolhendo, é um curso que vai lidar com pessoas. A minha rotina do primeiro ano de estudo, vendo a fala da Duda, é muito incrível, porque eu tive momentos de dormir muito pouco, busquei a ajuda da Jandira, porque daí eu já estava naquele clima assim, meu Deus, eu estou desesperado. E a partir dali eu parei de fazer exercício físico, isso no primeiro ano. Eu ainda trabalhava e fazia cursinho, e tinha o acompanhamento todo da Jandira. E eu lembro que ela dizia assim para mim, Pedro, calma, vamos olhar desde o início, a gente vai começar do zero na escrita. E aí eu, com uma metodologia engessada de sempre, levava isso para todas as disciplinas. Eu acho que essa desconstrução me ajudou muito para linguagens, por exemplo. Eu saí de 18 acertos em linguagens para
38. Então, eu acho que, tipo, esse salto, pela didática, pela interpretação, como eu citei, já eu acho que é fundamental. Tive surtos no final de ano, acho que a base familiar também é super importante, acho que os alunos em si deveriam ser claros com a família, com os pais, e dizer, não, eu quero medicina por isso, eu gosto disso. E nesse sentido, introduzir essa questão foi essencial. E aí eu lembro que, pela fala da Duda, eu cheguei uma vez para o meu pai e disse assim, gente, eu já tenho 22 anos, eu não vou conseguir. E aí ele disse assim para mim, Pedro, calma, tu escolheu um caminho, tu vai seguir ele e é no teu tempo. Você não tem que se comparar com outros estudantes. E eu acho que foi ali o ponto de partida do meu primeiro ano que eu vi onde eu errei. E eu pensei assim, nossa, mas o que eu tô errando? Por que eu não tô conseguindo progredir tanto? Não foi assim, não foi eu sair de um 640 para um 960 nada. Foi uma progressão, né? E só que eu vi que ao mesmo tempo eu deixei muita coisa de lado. Eu deixei minha saúde mental um pouco de lado. Eu deixei muita coisa no cantinho e disse, eu vou só estudar. Sendo que na realidade, para mim, funciona de uma outra realidade. No outro ano de cursinho, então, em 2022, eu me preparei de uma forma totalmente diferente. Eu disse que eu não ia estudar nos domingos. E eu não estudei em nenhum domingo. E eu acho que isso foi incrível. Porque eu tinha uma rotina muito puxada. Eu fazia cursinho integral. Fazia aulas de redações. Também fazia 2 redações por semana. Às vezes incomodava a Jandira e dizia, Jandir, por favor, me manda uma redaçãozinha estilo Unifra, que eu preciso, porque eu não ia fazer. Só que de última hora eu fui fazer para testar. Me manda uma redação da UFSC, que eu também não ia fazer. Só que nesses 2 anos, eu vi qual que é o meu estilo de prova. Eu vi que o Enem, para mim, era muito mais difícil. Foi uma dificuldade que eu tive. Por exemplo, assim, tem gente que tem facilidade com o Enem. E tem gente que já é muito mais simples essa questão da URGS. Eu fui muito bem no vestibular da URGS. A minha nota de redação, por exemplo, foi 13 de 15. Eu acho que é uma nota legal. Podia mais? Podia, mas... podia, mas... contexto que eu estava vivendo, acho que foi essencial. Já a nota da UFSC é a mesma coisa. Eu vi que a prova da UFSC, ela me abraçou de um jeito diferente. No ano que eu tinha feito, no primeiro ano de cursinho, faltou 10 vagas. E aí na UFSC Floripa. E eu fiquei assim, nossa, 10 vagas. Eu acho que eu tenho muito mais a ver com o vestibular do que a prova do Enem. E aí a gente vai desconstruindo, a gente tem que se entender. Eu acho que essa é a questão principal. Em questão de rotina, aí eu já mudei minha rotina para o segundo ano. Eu já vi que eu tinha que fazer a UFSC, porque era a minha prova. Eu tinha botado na minha cabeça que era a minha prova e sempre foi a minha faculdade dos sonhos. Entretanto, o UFSC para mim era sempre algo muito inatingível, porque é UFSC, assim, não porque eu estou fazendo UFSC, mas porque é uma universidade muito renomada no país. E aí eu pensava assim, nossa, quero muito, mas está longe. E eu sou do interior do Rio Grande do Sul, então isso fica mais distante ainda. E aí, ali, a partir do momento, eu comecei a ver, não, mas eu vou ter que igual fazer a UFSC, porque eu gostei do estilo de prova. A URGS na mesma pegada. Pensei assim, não, vou fazer a URGS, nunca fiz URGS. Vou fazer a URGS para ver como é que é. E foi ali que, nossa, foi assim, ó, essencial. Eu continuei estudando para o Enem. A minha rotina era um pouco parecida em questão de tempo. Eu chegava bem cedo, eu chegava às 7 horas da manhã. Eu tinha um intervalo de mais ou menos 20 minutos para almoçar. Não que seja saudável, como a Duda falou, mas eu acho que eu almoçava muito ligeiro, mas eu conseguia dar uma descansada, só que eu também tinha uma rotina de fazer tantos exercícios por dia. Eu acho que essa questão de exercícios é muito importante para o estudante. Então, a gente conseguir se organizar. E no final do dia, eu fazia 5 questões de cada matéria que eu tive. Eu tinha 9 matérias por dia, então eu fazia 5. Mais uma bateria de exercício. E os finais de semana eu tirava todo sábado para fazer sábado de manhã a redação e o simulado, como se fosse a prova do Enem, porque eu precisava regular o tempo. Por incrível que pareça, quando eu aprendi a escrever, que eu consegui ver que a redação me dava muita nota e me sobrava tempo, todas as minhas redações eu não passava de 45 minutos. Eu fazia em 40 minutos a redação, ia fazer a prova. E aí eu fazia a prova descansado. E aí depois eu voltava, quando eu tava, tipo, saturadaço, assim, meu Deus, eu não aguento mais ler as questões, porque o Enem, gente, o Enem, imagens. Sumiram, né? Aí eu olhava e dizia assim, vou voltar pra redação e agora eu vou revisar minha redação. E era nesse tempo de revisar minha redação, porque na teoria,
eu botava 1h30 para redação. Então eu tinha 45 minutos eu conseguia escrever minha redação, eu conseguia ainda, tipo, tinha uns 10 a 15 minutos para mim organizar a vírgula, gente, reler ela, ver se faz sentido. A competência 3, que ela é caótica, eu pensava assim, não, vamos ver se está tudo bonitinho, se está tudo costurado, se a proposta de intervenção ela está cumprindo todos os tópicozinhos legais. Consegui, agora eu vou escrever ela. Eu passava ali para a redação, depois eu ia para os outros 45 tempos, vamos dizer assim, que eram as outras 45 questões do Enem. A mesma coisa aconteceu na UFSC. Eu ia na prova de redação, eu olhei o tema, deixei o tema separado, e eu sempre, todas as minhas provas, eu comecei pela redação. E aí, lembrando que em 2021 eu estava fazendo a UFSC, eu também dei uma surtada, que eu olhei a redação e disse assim, meu Deus, eu não sei escrever sobre isso. E aí, foi quando, nesse período, eu já estava conversando com a Jandira ali, já estava fazendo aulas e tudo, e eu lembrei que ela disse assim, se tu sabe escrever sobre isso, você sabe escrever sobre aquilo. É só organizar o raciocínio. E eu fui lá e fiz de novo. Eu consegui fazer a redação da UFSC também em 40 minutos. Foi super essencial para o meu tempo de prova. Enfim, eu tinha facilidade. Eu gostava, tipo, de algumas matérias, óbvio, mas eu acho que a redação, ela te dá esse lazer, vamos dizer, esse descanso, né? Muito obrigada, Pedro, tá? Pelo carinho, pela disponibilidade, tá? Por esse amor aí que tu tem, que eu tenho certeza que tu tá distribuindo aí, vai distribuir para os teus pacientes. E eu quero te dizer que eu fico muito tranquila com a aprovação de vocês dois, porque eu sei o que vocês vão fazer na profissão, tenho certeza. Eu confio, eu sei quem foi aprovado, tá? Então, muito obrigada, um beijo e a gente continua conversando, tá? Beijão. E para as gurias também. Agradeço muito, eu sei que tinha gente que ia ir embora mais cedo e não foi, né? Aline, todas vocês, Larissa, Luna, tá? A Potira também, a Mariana não falou nada, né? Mas agradeço pelo carinho e pela tarde de sábado, certo? Beijo grande.